Casino Figueira. Tem tudo e muito mais. Senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos. A vida continua e a economia não tem paragem. A economia não tem hiatos. Continua-se a produzir, continua-se a vender, continua-se a importar, continua-se a exportar. E é para nós um prazer este século ter pela primeira vez um presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro nas atividades do casino e nesta partilha, nesta vinda do poder central, ainda que regional, à economia profunda, à economia real, à sociedade. E o tema não podia ser melhor. O contributo dos fundos comunitários para o desenvolvimento regional. Porque, obviamente, a Europa é um conjunto de regiões. Sobre alguns critérios, nós próprios somos um conjunto de regiões, Portugal, e como uma região inteira, pertencemos a um mundo de regiões que é a Europa. E a Europa não se esquece de nós e já vai sendo tempo de nós abandonarmos a ideia de que somos um país periférico, de que somos uma economia periférica. Tudo depende daquilo que consideramos o centro. E a verdade é que o centro é um conceito subjetivo e estará onde cada um de nós quiser. E muito mais importante do que aquilo que nós entendemos que é o centro, é saber aquilo que nós queremos. E a verdade é que, queiramos ou não, em 2015 nós estamos a construir um futuro, a lançar as bases de um futuro para as gerações que começam a despontar e que, se a idade média tiver um ligeiro acréscimo, as gerações que neste momento estão a chegar aos diferentes escalões de desenvolvimento, os mais recentes serão os primeiros a morrer no século XXII e deste lote mais jovem, os que vão mais à frente serão dos últimos a morrer no século XXI. Ou seja, as nossas ações vão ter ondas sucessivas de consequências até 2090, 2100. Nós próprios trazemos atrás de nós uma história média de um século, porque os nossos avós já nasceram todos há mais de 100 anos. E, portanto, nós, cada um de nós, e cada comunidade, em cada momento, é um ponto médio, é um ponto que se desloca num intervalo de 200 anos. E esta leitura de tempo é uma leitura que nunca devemos abandonar. E por isso, como temos coesão política, como temos coesão territorial, como temos, numa palavra, coesão geográfica, nós dependemos dos terceiros, mas os terceiros também dependem de nós, e nesta osmose intercomunidades nós temos responsabilidades, a Europa tem responsabilidades, e a verdade é que, na lei da troca, porque nós nascemos para trocar, a primeira coisa que cada um de nós faz, mal acaba de nascer, é trocar cheiros com a mãe. E por aí começa a identificação. E depois, a partir daí, somos todos profissionais da troca. Trocamos sorrisos, trocamos palavras, trocamos opiniões, trocamos impressões, trocamos bem, trocamos dinheiro. Desde que nos levantamos até que nos deitamos, não fazemos outra coisa senão trocar. E trocar estados. O estado de fome pelo estado de satisfação, o estado de ansiedade, o estado de necessidade pelo estado de satisfação. E, portanto, é este estado de satisfação que nós vamos ver hoje num outro enquadramento, porque nós temos que ter a noção que este egoísmo que estamos imbuídos
há quase 50 anos pertencemos à Europa, dos fundos comunitários, que são qualquer coisa que eles nos estão a dar para que nós pertençamos a eles. E mais não é isto do que uma outra forma de uma troca interna intra-Europa, em que nós temos que encontrar estes contributos como um polivitamínico que nos fortaleça para que possamos, um dia, na relatividade das coisas, naturalmente, sermos primos interpares ou iguais, pelo menos interpares. Continua a ser uma utopia sermos iguais interpares, mas vale a pena ser utópico e esta é uma das boas utopias. Doutora, muito obrigado por nos vir falar das nossas responsabilidades para o futuro. Muito obrigado. Muito boa noite a todos, aos amigos que aqui estão connosco, os habituais e os menos habituais. O Dr. Domingos Silva, a quem uma vez mais agradeço esta parceria, a possibilidade que nos dá esta escola discutir estes temas, já colocou, enfim, já deu o mote à intervenção da doutora Ana Abrunhosa. Eu devia começar e devo começar e vou começar por agradecer à doutora Ana Abrunhosa estar connosco esta noite. Como é óbvio, não vou fazer qualquer apresentação da doutora Ana Abrunhosa, por total desnecessidade. Vou apenas dizer que de nosso enorme reconhecimento e gratidão por aceitar com a vida complicadíssima que tem estar aqui. Nosso agradecimento também por ser uma pessoa que, como Domingos Silva, é também conselheira estratégica da nossa escola. E dizer-vos a todos vós o porquê de estar aqui hoje, Ana Abrunhosa, e o porquê deste tema. O que é que nós pretendíamos com este tema, o que é que pretendíamos com este tema. Este ciclo é um ciclo que tem como mote comum, que é a mote do doutor Domingos Silva, a utopia possível no século XXI. A Europa realmente foi a grande utopia do final do século XX. E é uma utopia que hoje, pelas razões que nós bem conhecemos, parece estar cada vez mais longe de ser realizável, o que não deixa de ser estranho. Porque se no ponto de vista económico a Europa hoje, continua a ser a grande potência económica mundial, se a nível económico não há razão alguma para o fim dessa utopia, contudo, a nível político e a nível moral, sobretudo, parece-nos estarmos a assistir ao colapso dessa ideia europeia. E o tema de hoje, onde se fala da Europa, desenvolvimento de regiões, é o pretexto adequado para nós recordarmos a origem e a razão de ser, o alfa e o ômega da ideia europeia. A Europa não foi feita por razões económicas. A economia na Europa é um instrumento para a paz na Europa. E a utopia europeia do século XX foi justamente essa, que é uma coisa que nunca nos devemos esquecer. Nunca a Europa teve, em toda a sua história, mais 30 anos consecutivos de paz. Se os teve até este momento, e vamos já colocar entre parênteses a questão da Bósnia, a Jugoslávia, a questão ucraniana e por aí fora, se os teve, foi devido ao profundo sucesso da comunidade europeia. É esse sucesso, que é um sucesso económico, que hoje parece estar a ser colocado em causa, e sendo colocado em causa, o que é colocado em causa é a paz na Europa, e no fundo o que se coloca no horizonte é a possibilidade de uma guerra, não no horizonte muito longínquo, anos, sénios, não sabemos, mas as condições para conflito surgirão inevitavelmente com o colapso da Europa enquanto utopia. Eu não esqueço que nos meus estudos de integração europeia nos era dito, para nós alunos da Faculdade de Direito, com o professor Manuel Porto, que o princípio da coesão económica e social era o princípio constitucional, estrutural da Europa. Não há Europa sem coesão económica ou social, não há Europa sem desenvolvimento, não há Europa sem diminuição das desigualdades económicas entre países, entre cidadãos desses países. Confesso-vos, isto é puramente pessoal, que a resposta europeia à crise grega, à crise portuguesa e irlandesa me pareceram desde sempre traduzir respostas violadoras da utopia por um lado, da utopia política por um lado, mas também do direito constitucional europeu. São respostas que se afastam
desse princípio da coesão económica e social, e daí a oportunidade total de, como Ana Brunhosa, refletirmos sobre estas questões que só aparentemente são técnicas. A questão do desenvolvimento europeu, do desenvolvimento regional, não é uma questão técnica, é uma condição para a realização da utopia. Ana Brunhosa, muito obrigado por esta oportunidade e até daqui a bocadinho, que eu irei aqui ajudá-la depois quando forem as perguntas da nossa plateia. Muito obrigado. Obrigada. Muito boa noite. Agradeço em primeiro lugar o convite ao professor Manel Castelo Branco. Agradeço também a recepção do Dr. Domingos Silva, no seu belíssimo casino, que nos traz tão boas recordações, faz-nos recordar o verão, sempre, pelo menos a quem é de Coimbra, e que aqui passa as férias regularmente. Mas é também um bom hábito virmos aqui no inverno, sobretudo nos momentos culturais que o casino nos oferece e que tem um cartaz de qualidade, tomáramos nós ter em muitas cidades. E, portanto, também os meus parabéns. A única pena que tenho é não ter mais disponibilidade e, às vezes, no fim da noite, a vontade que hoje tiveram de me vir ouvir e de nos vir ouvir e, portanto, espero que não dê este momento como perdido e que no fim da noite possa ter correspondido pelo menos a alguma das vossas expectativas. Quando o professor Manel Castelo Branco, e também cumprimentar todos os amigos e em todos vós, cumprimentá-lo na pessoa do Pedro Machado, que aqui também está, que já está farto de me ouvir, dizia eu há bocadinho. Vamos tentar, hoje fiz sou eu que escrevo os meus discursos, e portanto hoje fiz aqui um bocadinho diferente, tentando não ser tão técnica. E tendo sido o convite partido de uma escola, eu procurei, são 2 pontos ou 3 que eu trago aqui. Esta questão da mudança do paradigma no crescimento da Europa, a forma como a Europa encara o crescimento, aqui o enfoque na competitividade, o que nos coloca aqui alguns paradoxos, competitividade de coesão, não é? Depois a importância, estando nós a falar de uma escola, de uma instituição de ensino superior, a importância que hoje damos à valorização económica e social do conhecimento, portanto, o papel dos politécnicos, das universidades, e em que medida os incentivos que nós temos hoje procuram valorizar esse papel. E depois uma questão muito interessante, que não é novidade, mas a qual se dá hoje particular importância, que é a territorialização das políticas públicas, a importância que é dada ao território, às pessoas, e depois o papel dos municípios nessa territorialização. E depois aquilo que nós procuramos hoje fazer, que é uma gestão mais transparente e mais eficaz. Quanto tempo tenho, Manel? Meia hora? Ok, muito bem. Muito bem. Nós, quando falamos de fundos comunitários ou de fundos estruturais, a política regional faz parte da política de coesão, como foi dito. E, portanto, a Comunidade Económica Europeia, que é uma construção de natureza política, e os seus construtores rapidamente se aperceberam de que era difícil manter a união política se não houvesse desenvolvimento económico e, portanto, uma das políticas, a política de coesão tal como a conhecemos, foi sofrendo várias evoluções e hoje nós temos uma política de coesão plurianual, por períodos longos e com vários fundos comunitários visando intervir em diferentes dimensões, e a ideia da política de coesão é ajudar as regiões menos desenvolvidas a aproximarem-se das mais desenvolvidas, querendo com isso garantir que, de facto, em termos económicos, não é a economia que põe em causa a estabilidade e, portanto, a paz. Sabemos hoje que isso culminou na União Monetária, uma União Monetária que é tudo menos perfeita e que teve e tem vários impactos, e a própria política de coesão visa também colmatar aqui os choques e as assimetrias que a própria política monetária nos trouxe. Vou focar-me aqui um bocadinho nos pontos que vos trouxe, tendo em conta
que estamos a falar de uma das melhores escolas da região e, portanto, de uma instituição de ensino superior, foquei-me nos pontos que já referi. Portanto, os recursos, houve uma grande mudança neste período de programação. A primeira mudança foi que a Europa decidiu que os fundos comunitários estavam ao serviço de uma estratégia europeia. Pela primeira vez, se decidiu que os fundos comunitários tinham que atingir certos resultados. Foi a primeira vez que se fez, desde que temos política de coesão. E, portanto, estamos a falar dos objetivos da Europa 2020. Uma Europa inteligente, uma Europa sustentável e uma Europa inclusiva. E, portanto, a estratégia da Europa 2020 tem determinados objetivos que a Europa quer atingir para 2020, em termos de investigação e desenvolvimento, em termos de taxa de emprego, em termos de diminuir a exclusão social e em termos ambientais. E pela primeira vez assumiu-se e decidiu-se que os fundos comunitários eram um instrumento dessa estratégia da Europa. Ou seja, no fim, e cada país teve que decidir qual era o seu contributo para essas metas da estratégia Europa 2020. E, portanto, nós temos um plano nacional onde dizemos que em 2020 temos que ter 40% dos jovens com o ensino superior, a taxa de abandono escolar temos o objetivo de ser 10%, a taxa de emprego, ou seja, nós queremos que a maior parte da população, que 75% da população ativa esteja empregada e queremos que pelo menos 2,7% da nossa riqueza seja investida em investigação e desenvolvimento. Grosso modo, são estes os grandes compromissos de Portugal nessa estratégia Europa 2020. E os fundos comunitários estão ao serviço desses objetivos. Primeira grande mudança. A política de fundos comunitários, política estrutural, a política de coesão, tem objetivos que estão quantificados. Concorde-se ou não, mas foi esse, de facto, o ponto de partida. E, portanto, a partir daqui, o grande enfoque foi na competitividade. E, portanto, quando se construíram os vários programas operacionais, só uma questão de linguagem. Quando falamos de Portugal 2020, o que é que queremos dizer? O Portugal 2020 é o acordo de parceria, é o acordo que o governo português fez com a Comissão Europeia. E nesse acordo de parceria estão os princípios que vão regular, grosso modo, a aplicação dos fundos comunitários. De que fundos comunitários é que estamos a falar? O FEDER, que é para o investimento, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu, que é utilizado na inclusão social, no emprego e na formação, o Fundo de Coesão. O Fundo de Coesão é um fundo para os países, criado em 94 para os países da coesão e, portanto, países que têm um produto nacional bruto inferior a 90% da média comunitária, e depois temos o da agricultura e o das pescas. São 5 fundos comunitários e, portanto, o acordo de parceria é isso. São as regras que norteiam a aplicação desses fundos comunitários. Nós temos um pacote financeiro para 2014-2020 nesses fundos comunitários de 26 mil milhões de euros. Portanto, todos os fundos representam um pacote financeiro de 26 mil milhões de euros. E como é que se aplicam esses fundos? Através de programas operacionais. E há, nesse acordo de parceria, Portugal comprometeu-se com a União Europeia com 4 grandes agendas, ou seja, 4 grandes domínios para aplicar os fundos comunitários. A agenda da competitividade e internacionalização, a agenda do capital humano, a agenda da inclusão social e emprego, que eram as grandes preocupações e correspondem às grandes preocupações, e depois a agenda da sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos. Portanto, aqui a questão ambiental e a questão da eficiência na utilização dos recursos dominantes. Para estas 4 agendas, nós temos os programas operacionais temáticos nacionais, que por acaso são geridos a partir de Lisboa. E depois, em cada região, em cada CCDR, nós temos os programas operacionais regionais. E cada programa operacional regional é multi-agenda. Portanto, na CCDR do Centro,
nós gerimos fundos para estes 4 objetivos. Portanto, temos os 4 programas operacionais que são monoagenda e, portanto, são de gestão muito mais simples, e depois temos os programas operacionais regionais que são multi-agenda e, portanto, tocam estes domínios todos. Claro que entre os programas operacionais nacionais e os regionais, depois estabelecemos fronteiras onde é que um intervém e onde é que o outro intervém no mesmo domínio. E, portanto, no domínio da competitividade, há um programa operacional nacional que apoia as empresas, que apoia as universidades, que apoia os politécnicos, e os programas operacionais regionais também dão esse apoio. Só que depois separamos fronteiras de atuação. E, portanto, estava eu a dizer que a tónica subjacente à construção dos vários programas operacionais foi a competitividade da economia e, em particular, das empresas, até porque, reconhecidamente, são as empresas o motor das economias e, portanto, sobretudo as pequenas e médias empresas, que representam a esmagadora maioria do nosso tecido empresarial. Claro que o investimento público é importante, é estruturante, mas na maioria das vezes ele esgota-se em si mesmo, porque os seus efeitos não perduram no tempo, ou seja, não geram o efeito multiplicador que as empresas geram. Não temos dúvidas, e está assumido, que são as empresas que criam emprego e que criam riqueza de forma mais permanente e mais sustentável. Só para termos uma noção desta mudança, no CREN, que é o quadro comunitário que acaba este ano, o Programa Operacional da Região Centro afetou esta temática da competitividade, inovação e conhecimento cerca de 700 milhões de euros, o que significa 40% da sua dotação, e já era um valor grande, era dos programas operacionais regionais que mais afetou a esta temática. No Portugal 2020, ou seja, o Programa Operacional Regional, que é o Centro 2020, vai destinar a esta área da competitividade, inovação e conhecimento 60% das suas verbas. Portanto, o apoio para o investimento público é manifestamente mais reduzido. E que apoios é que nós temos para as empresas? Vou fazer sumariamente, vou fazer uma pequena resenha pelas diferentes áreas. Que apoio é que nós temos para as empresas? Nós temos todo o tipo de apoio, mas claramente os apoios às empresas é para que elas se tornem mais competitivas, e a ideia aqui é que elas possam ser competitivas no mercado global. E, portanto, estamos a falar de apoio, sobretudo, em empresas que trabalham em setores de bens transacionáveis e, portanto, que podem exportar ou substituir importações. E, portanto, a grande prioridade nos sistemas de incentivos, que é o regime que nós temos para apoiar as empresas, é neste domínio do setor de bens transacionáveis. E que apoios é que temos para as empresas? Temos apoios para que as empresas adotem processos inovadores, novos processos, novos produtos, para que abordem novos mercados, e apoio para que as empresas adotem aquilo que nós chamamos os fatores dinâmicos de competitividade, ou seja, para que adotem modelos de negócios mais modernos e mais sofisticados. Porquê? Porque se querem competir no mercado internacional, a única maneira que têm é qualificarem-se. Qualificarem-se na gestão e qualificarem-se em termos dos recursos humanos, porque não há empresas competitivas sem recursos humanos qualificados. Já lá vou à parte da importância que as instituições de ensino superior têm neste processo. E, portanto, temos aqui apoios diretos às empresas, mas são apoios que exigem que os projetos sejam claramente inovadores e diferenciadores e muito virados para a internacionalização das empresas. Mas também temos apoios para as outras empresas dos setores de bens não transacionáveis, para o pequeno comércio, para o pequeno serviço, porque estamos a falar também de uma parte importante da nossa economia que
em que muitas das vezes são empresas familiares e que correspondem a uma percentagem muito grande do emprego e da retenção das pessoas nos territórios. E a particularidade destes apoios, ao contrário do que acabei de vos falar, nos sistemas de incentivos, a maioria dos apoios é reembolsável. O que é que isto significa? Que estamos a falar de uma espécie de empréstimo que nós concedemos sem juros, e parte desse empréstimo transforma-se em prémio se as metas que a empresa contratualiza connosco forem atingidas. Portanto, se essas metas forem atingidas, a empresa não tem que devolver todo o incentivo, devolve apenas parte do incentivo. Atualmente, a taxa máxima de prémio é de 50% do incentivo. Portanto, imaginem que a empresa remodela totalmente o seu processo de produção e que o torna muito mais eficiente em termos ambientais e que adota aqui um novo processo de produção que a torna muito mais competitiva e que é 1 milhão de investimento. E que é uma pequena empresa e que o projeto representa 1 milhão de euros, por exemplo. A taxa máxima de incentivo é de 75%, portanto significa que esta empresa, no máximo, tem um incentivo de 750 mil euros. E ela compromete-se a aumentar as suas exportações em 20%, compromete-se a aumentar o emprego numa determinada percentagem, compromete-se a aumentar o seu VAB noutra percentagem. Passados 5 anos, nós estamos, em média, a verificar se a empresa cumpriu ou não parte das metas, porque é faseado. Ela cumpre as metas e, portanto, do incentivo, 750 mil euros, ela tem um período para reembolsar. Se cumprir as metas, já não vai ter que devolver estes 750 mil euros, mas metade dos 750 mil euros. E a parte que vai reembolsando é sempre sem juros, sem juros. Eu não quero com isto vender aqui facilidades. Não quero com isto vender facilidades. Um projeto no CREN, no Portugal 2020, é um projeto que traz sempre responsabilidades para as empresas. Os fundos comunitários devem ser uma oportunidade para as empresas fazerem mais, melhor e mais rapidamente. Ou seja, os fundos comunitários devem servir a estratégia da empresa e não ao contrário. Nunca as empresas devem candidatar-se a fundos comunitários porque existem fundos disponíveis. Isso, em geral, não dá resultado. Os fundos comunitários é para estarem ao serviço da estratégia das empresas e as empresas têm que dedicar recursos a esses projetos. Caso contrário, as coisas correm menos bem e às vezes até correm mal. Depois, estava eu a dizer, temos também apoios para os outros setores de atividade e para projetos menores, para um pequeno serviço, para um pequeno comércio. E aqui a diferença é significativa. Os apoios a estes projetos de investimento, que são pequenos projetos de investimento, já são não reembolsáveis, ou seja, é aquilo que nós em linguagem corrente chamamos, são apoios a fundo perdido e, em geral, apoiamos até 50% do investimento, porque é a taxa máxima que podemos conceder às empresas quando o incentivo é não reembolsável. Aqui estamos a falar de microempresas em setores de bens não transacionáveis e o investimento não pode ultrapassar os 235 mil euros, mas já é um investimento significativo para uma microempresa. E, em geral, também apoiamos nestes projetos a criação de emprego, ou seja, apoiamos as empresas na contratação de recursos humanos, desde que esta contratação não seja a título precário e, portanto, tem que ser, de facto, um contrato tem que corresponder a uma criação líquida de emprego. Muito bem. Genericamente, falei-vos aqui dos apoios diretos às empresas e vou-vos falar de outro tipo de apoios e da importância que temos em valorizar económica e socialmente o conhecimento e o papel que os politécnicos, as universidades têm neste novo paradigma que a Europa concebeu para aplicar os fundos comunitários.
Portanto, os politécnicos, as universidades, as entidades do sistema científico e tecnológico, como é o caso, por exemplo, do Instituto Pedro Nunes, do Biocante, que são suficientemente conhecidos, têm um papel crucial no desenvolvimento económico das cidades e das regiões onde se inserem. E são inúmeras as facetas do papel que estas entidades podem assumir. De acordo com a teoria, eu vou fazer aqui um exercício que eu gosto de fazer. É o que é que a teoria preconiza e depois confrontar a teoria com a prática. E em que medida é que os fundos comunitários, e porque há um gap entre a teoria e a prática, visam estimular a aproximação da prática com a teoria. E, portanto, de acordo com os modelos teóricos, este papel dos politécnicos e das universidades e das restantes entidades do sistema científico e tecnológico, esse papel pode ser realizado de diferentes formas. Não vou aqui citar autores, há várias correntes de opinião e vou ser muito sintética. O primeiro papel é a formação de recursos humanos qualificados. E todos nós, consensualmente, dizemos que o sucesso de uma região depende da sua capacidade de reter e de atrair profissionais altamente qualificados. Não podemos esquecer a relação entre o nível médio de qualificações e a produtividade do trabalho e, por conseguinte, o nível de salários. Por outro lado, a formação de recursos humanos não pode deixar de atender às necessidades do tecido industrial e empresarial das regiões. Portanto, outra faceta dos politécnicos, e aqui estou claramente e de forma explícita a dizer que a competitividade não se faz com base nos baixos salários. É isto que eu estou aqui a assumir. Faz-se com base na qualidade e nas competências. Isso implica altos salários. Depois, a outra faceta do papel dos politécnicos e da universidade é a produção de conhecimento através das atividades de investigação e desenvolvimento. E atualmente é unanimemente reconhecido que a investigação desenvolvida nos politécnicos, nas universidades, pode e gera ganhos significativos em termos socioeconómicos e de qualidade de vida. Este conhecimento é fundamental para que as empresas se reposicionem em atividades de maior valor acrescentado. As empresas cujas atividades se baseiam nos baixos salários também se apropriam de uma parte muito pequenina do valor dos seus produtos e, portanto, perdem a oportunidade de se apropriarem de uma parte grande do valor dos seus produtos, que em geral é apropriada por quem concebe os produtos e por quem vende os produtos no mercado. E, portanto, aqui a ideia é que este conhecimento das universidades ajuda as empresas para que elas se apropriem de uma maior percentagem do valor dos seus produtos e, portanto, por essa via, aumentem também o emprego qualificado e sejam mais competitivas e, por essa via, consigam exportar ou substituir importações que, para nós, vai dar ao mesmo. Outra faceta do papel dos politécnicos e das universidades e de entidades da mesma natureza é a difusão do conhecimento que produzem. Através de quê? Da promoção de diferentes formas de empreendedorismo e da criação e fortalecimento de redes institucionais com empresas, municípios e a comunidade em geral. Relativamente ao empreendedorismo, os politécnicos e as universidades desempenham um papel importante na promoção de uma cultura que promova diferentes formas de empreendedorismo. Em primeiro lugar, entre os próprios docentes, pela criação de empresas, onde transformam o conhecimento académico em conhecimento económico, ou seja, a transformação do conhecimento em produtos, processos e organizações. Ou entre os seus diplomados, pela criação de empresas nas regiões onde estudaram. Neste contexto, tem vindo a assumir especial relevância a incubação das empresas nos próprios recintos dos politécnicos e das universidades. Isto permite a valorização económica e social dos resultados de investigação e desenvolvimento gerados nos politécnicos, nas universidades, e que é crucial para o desenvolvimento de redes de produtores e inovadores. Ou a geração de spin-offs, ou seja, empresas formadas e, portanto, que são filhas
deste conhecimento por parte de laboratórios, de centros de investigação, destes politécnicos e destas universidades. Relativamente às redes institucionais, o desenvolvimento regional requer também a criação e o fortalecimento de redes formais e informais de agentes que cooperam e partilham conhecimento e know-how. E, portanto, estas redes promovem um ambiente de aprendizagem. Muitas vezes a partilha é de conhecimento tácito, portanto, conhecimento difícil de codificar e, portanto, dá mais importância à proximidade e às relações e às interações. E, portanto, estas redes, como dizia eu, promovem um ambiente de aprendizagem, de desenvolvimento de qualificações e de criação de recursos para a competitividade e coesão social. Um caso particular destas parcerias corresponde às relações que os politécnicos, que as universidades têm com as empresas. Estas entidades desempenham um papel importante na difusão e na transferência do conhecimento tecnológico e promovem a expansão, afirmação e progresso de setores intensivos em conhecimento, bem como a emergência de novas indústrias. E aqui eu queria também claramente referir que não é o programa, não é a CCDR, nem é o Portugal 2020, nem é nenhum gabinete em Lisboa que diz aos empresários em que setores de atividade é que devem investir. O empresário é que sabe. O que nós, de facto, sinalizamos são as áreas que, considerando os objetivos que se querem atingir, são prioritárias em termos de apoio. Porque em qualquer setor nós podemos ter conhecimento, podemos ter tecnologia e competências. A começar pelos setores tradicionais, que hoje só são tradicionais porque têm a ver com a nossa identidade e a nossa história. E, portanto, nesses nós somos competitivos e incorporam cada vez mais conhecimento e tecnologia. E temos que nos orgulhar muito de ter esses setores tradicionais, porque são muitas vezes eles que são a almofada para os choques e para a crise, porque é nesses que nós temos tradição, são a nossa identidade, e se a isso aliarmos o conhecimento, eles conseguem ser competitivos. Quem não se lembra, no final dos anos 80 e no início da década de 90, já estou aqui quase como o crime de uma morte anunciada, ou seja, a morte dos têxteis e a morte do calçado. E hoje são dos setores mais exportadores. Porquê? Porque, sendo setores tradicionais, souberam, de facto, e são exemplos demasiado repetidos, mas podíamos falar das pescas, podemos falar da agricultura e, portanto, temos exemplos de empresas que são das mais competitivas no mundo. E estava eu a dizer com isto que não somos nós que vamos dizer quem financia, quais são os melhores setores de atividade. Quem decide isso são os empresários. Claro que depois estabelecemos prioridades, e as prioridades são, de facto, processos de produção ambientalmente amigáveis, eficientes em termos energéticos, a incorporação de mão de obra qualificada, pois se nós queremos reduzir o desemprego, e se grande parte do desemprego é jovem e é qualificado, os nossos estímulos são para resolver estes problemas. E também sabemos que não há empresas competitivas. De que é que adianta estar a falar de cooperação entre empresas e universidades se as empresas não têm recursos humanos que falem a linguagem das universidades e dos politécnicos? De que é que adianta? Não adianta nada, não é verdade? E, portanto, os fundos comunitários servem aqui de cenoura, entre aspas, e de incentivos para estimular isto que consideramos serem as melhores práticas e aquelas que resultam mais em termos de competitividade e de internacionalização. Esta é a teoria. E a prática? É importante confrontar a teoria com a prática e perceber áreas de melhoria e de mudança, bem como as oportunidades de financiamento que existem no próximo período de programação de fundos comunitários. Relativamente à formação, verificamos, por vezes e demasiadas vezes, que os currícula estão desajustados das necessidades do mercado de trabalho. Deste modo, é difícil reter os talentos e os diplomados. É fundamental melhorar a produtividade das empresas, como já referi, e, por consequência, a sua competitividade, bem como o ganho de competências fundamentais para a aquisição de novos fatores de competitividade. Para isso, as empresas necessitam de ter recursos humanos qualificados.
Por outro lado, a emergência de novos modelos educativos baseados nomeadamente no ensino não presencial e online provoca alterações nos modos de realizar a missão dos politécnicos e das universidades, no perfil dos seus recursos humanos e nas características das suas infraestruturas físicas. E, portanto, isto são tudo grandes desafios para estas entidades. Neste contexto, o que é que nós apoiamos? Apoiamos doutoramentos, apoiamos pós-doutoramentos, apoiamos a inserção de recursos humanos altamente qualificados nas empresas. Acabou de abrir um aviso onde nós apoiamos as empresas na contratação de licenciados com mais de 5 anos de experiência, de mestres, e no caso das não PMEs, das grandes empresas, o apoio é só para a contratação de doutorados. Estabelecemos um salário mínimo e financiamos 50% de um valor de referência por 3 anos. Relativamente à difusão do conhecimento, como já referi e como digo muitas vezes, um dos grandes problemas do nosso país e da nossa região e da Europa é a insuficiente valorização económica e social do conhecimento produzido pelos centros de conhecimento. Transformar este conhecimento em benefício social e económico é um dos grandes desafios com que a competitividade da Europa e da sua região se depara. Em Portugal, esta dificuldade não resulta da falta de investimento. Dados da OCDE indicam que mais de 3/4 da despesa em investigação e desenvolvimento em Portugal foram, ao longo dos anos, dirigidos para investigação aplicada e desenvolvimento experimental. Este esforço, que ainda é predominantemente público, até à data resultou, de acordo com vários indicadores, numa capacidade instalada rica e diversificada com forte potencial inovador. Falta agora concretizar este potencial. Os politécnicos e as universidades têm um papel fundamental no reposicionamento e na consolidação das empresas em atividades de maior valor acrescentado e, portanto, como referi há bocadinho, no aumento do emprego qualificado e na internacionalização das empresas. Uma das prioridades das estratégias dos fundos comunitários para o período 2014-2020 são os projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico, isto é, projetos que resultam de parcerias entre as empresas e centros de conhecimento. E estes projetos, que são do mais complexos de fazer, o apoio é não reembolsável, ou seja, em linguagem corrente, a empresa e a entidade do sistema científico e tecnológico não têm que devolver o apoio. Mas estamos a falar de investigação e desenvolvimento tecnológico. Para que a interação entre a universidade e as empresas se dê, é importante, por um lado, que o conhecimento e a tecnologia produzidos nos politécnicos, nas universidades, respondam às necessidades dos agentes locais e, por outro, que do lado das empresas haja competências capazes de fazer esta interação. Eu rejeito totalmente uma visão instrumental da ciência e, portanto, acho que há uma parte importante da ciência que não tem que ter este fim imediato. É aqui uma declaração de interesse. Rejeito totalmente. Senão hoje nós não tínhamos as evoluções que tivemos e, portanto, há uma parte da ciência que tem que se fazer e da investigação com total liberdade. Portanto, rejeitando uma concepção instrumental da ciência, como se não tivesse valor em si mesma, porque tem, não posso deixar de referir que a ciência não vive separada da sociedade e que os grandes desafios que as nossas sociedades europeias enfrentam dependem da ciência como meio da sua resolução. Portanto, na parte mais nobre que a ciência tem. Portanto, a universidade, os politécnicos, têm que ter um conhecimento profundo das realidades locais e regionais. Temos também que incentivar, por outro lado, as nossas empresas a aumentar as suas atividades de investigação e desenvolvimento e a recrutar cientistas, engenheiros, economistas, gestores altamente qualificados. Não é demais salientar este último aspecto. É sabido que os países líderes em inovação são aqueles em que se observa a maior incorporação de gente treinada em ciência e tecnologia no tecido empresarial. Gente que possa aplicar aos problemas da vida real soluções tecnológicas não triviais.
gente que possa aplicar aos problemas o pensamento conceptual e abstrato que só uma educação científica de alto nível pode oferecer. Outra das áreas de apoio do quadro comunitário que se está a iniciar será o apoio à investigação e desenvolvimento empresarial. Quer o faça de forma, portanto, à investigação feita dentro das empresas, quer o façam de forma individual ou em cooperação com outras entidades, visando o reforço da sua produtividade e competitividade e inserção nos mercados globais. Outro dos grandes apoios que temos, e aqui eu acho que todos os recursos são poucos, é apoiar as entidades do sistema científico e tecnológico, portanto os politécnicos, as universidades, as entidades de interface, a capacitarem-se e a reorganizarem-se para cumprir este terceiro pilar da sua missão, que é a transferência de conhecimento e de tecnologia para a economia e, portanto, a empresarialização desse conhecimento e dessa tecnologia. Eu também sou professora e também já vivi só da atividade letiva. Mas eu todos os anos quase pagava o meu salário com os overheads, ou seja, fazia projetos para empresas e trabalhava para empresas e fazia tudo legalmente e entregava 30% do que ganhava à minha faculdade. Nós não devemos dar o nosso exemplo como grande referência. O que é que eu quero dizer com isto? Por vezes, em épocas de dificuldades, nós temos que encarar estas dificuldades como oportunidades. Nos politécnicos, nas universidades, nós hoje vemos isso de uma forma espantosa, como os nossos docentes, assoberbados com aulas, conseguem perceber isto que eu acabei de referir, que são úteis, que o seu conhecimento é útil e que tem um papel importante nas sociedades e cada vez mais o entrosamento com as empresas e com outras instituições é maior. Cada vez mais, eu nunca como hoje tive a procura por parte de docentes, de grupos de investigação para me dizerem ajude-me, temos aqui uma ideia de ser úteis à sociedade, de constituir uma empresa e simultaneamente estão sobrecarregados com aulas, com trabalho administrativo e, portanto, tenho uma grande admiração e fazem projetos muito, muito interessantes e conseguem, de forma paulatina, começar a ter o reconhecimento devido por parte das empresas, porque também não é fácil, e por parte da sociedade. E, portanto, uma fatia importante que nós temos dos recursos do nosso programa operacional é para este domínio. E com isto estamos indiretamente a ajudar as empresas e, portanto, é também por esta via um apoio à competitividade. Não há sociedades envolvidas sem investirmos na ciência, na tecnologia e nas entidades que fazem essa ciência e que produzem essa tecnologia. Claro que aqui o nosso grande objetivo, enquanto programa operacional que visa estimular o desenvolvimento regional, é procurar passar este conhecimento e esta tecnologia para o tecido económico e para as comunidades. E o que é que nós apoiamos? Às entidades do sistema científico e tecnológico e às empresas no âmbito da investigação e desenvolvimento tecnológico. Apoiamos projetos de investigação e desenvolvimento, apoiamos as redes de inovação, desenvolvimento e investigação, apoiamos as infraestruturas científicas, portanto os laboratórios, os centros de investigação a dotarem-se em termos de equipamentos, a contratar recursos humanos, a fazerem missões, a fazerem redes internacionais. Apoiamos a tal transferência de tecnologia em projetos conjuntos, apoiamos a contratação de recursos humanos qualificados e não vou falar mais de apoios. Relativamente à territorialização das políticas públicas, que foi outra que já de alguma maneira existia no CREN e que no Portugal 2020 e mais 5 minutos e calma. Que no Portugal, que no CREN já existia, mas a que demos maior importância no Portugal 2020. O que é que significa a territorialização das políticas públicas? Significa que os territórios e as pessoas dos territórios estão no centro da estratégia. Significa que não há territórios condenados e que as pessoas de um território podem assumir as rédeas desse território. Portanto, nós temos programas específicos
para certos territórios mais frágeis, como são as zonas de baixa densidade, e para estratégias e programas de ação planeados e concebidos pelas comunidades locais. É o caso dos PROVER, é o caso dos DLBCs, dos programas do desenvolvimento local de base comunitária, que são a continuação da iniciativa LEADER, e, portanto, a ideia aqui é permitir que em certas comunidades com características específicas ou em zonas de baixa densidade, sejam as associações, é o cidadão, são as empresas que de baixo para cima identificam as fragilidades dos seus territórios, nos propõem uma estratégia, um programa de ação e nós financiamos. E são depois os atores que gerem as verbas e, portanto, tomam rédeas do destino daqueles territórios. Acreditamos com isto que assim se resolvem melhor os problemas desses territórios. Portanto, a ideia fundamental, como eu dizia, é que não existem territórios condenados ao fracasso e, portanto, que o relançamento económico e a promoção do emprego não podem estar dissociados de uma política de desenvolvimento territorial e, portanto, aqui o que nos preocupa de facto é a diminuição das disparidades da riqueza entre as diferentes regiões. E na região centro é uma região muito heterogénea e eu não gosto muito de falar entre litoral e interior porque nós também temos interior no litoral. E muito próximo do litoral, quando esta concepção de interior significa zonas com fragilidades económicas, sociais, demográficas. E, portanto, eu não uso muito aqui a conotação litoral e interior, porque próximo do litoral nós temos territórios com características de interioridade. Mas o grande objetivo é, de facto, diminuir estas assimetrias e que são preocupantes no contexto da região centro. Tendo em conta que os montantes financeiros que nós hoje temos disponíveis para os investimentos públicos são mais reduzidos, isto não significa que o papel de um ator institucional que tem assumido um papel e que é importante na diminuição destas assimetrias, que são os municípios, não significa que o papel dos municípios seja menos importante neste contexto e, portanto, hoje também se pede aos municípios mais criatividade e que façam mais com menos. E hoje, como já é habitual ouvirmos, que se preocupem mais com questões sociais, com esta questão da coesão territorial e menos com a obra física. Hoje também os problemas que os territórios enfrentam não são problemas de infraestruturas, grande parte delas estão feitas, estão construídas. Não quero com isto dizer que não haja apoio para infraestruturas importantes, como é, por exemplo, dotar os nossos portos e torná-los competitivos, uma vez que a região é uma belíssima porta de entrada na Europa e no mundo e, portanto, aqui o papel dos portos é fundamental e estamos a falar de infraestruturas e continuamos a falar de infraestruturas e, por que não, a rede ferroviária também, um modo de transporte onde, infelizmente, não investimos e que custos tão grandes tem para as nossas empresas e também em termos ambientais e, portanto, eu não sou daquelas que acha que em termos de infraestrutura está tudo feito, não, ainda há importantes investimentos a fazer no país, mas a grande prioridade hoje é com as empresas e é com as pessoas. E aqui os municípios, de facto, têm um papel fundamental na inclusão social, no apoio às pessoas, na criação do próprio emprego, do próprio negócio, e para isso nós temos apoios que são significativos. E eu acho que ficava por aqui e ficava disponível para as vossas questões, porque eu acho que é muito mais importante ouvir as vossas questões. Cada um de vocês provavelmente não toquei muitas áreas, não toquei a área social, não toquei a área da saúde, não toquei a área do turismo, que é tão importante e tem sido tão importante, é uma vertente muito importante para a atratividade do nosso território. Não toquei aqui muitas áreas, porque senão estávamos aqui até de madrugada. Agradeço a vossa atenção e estou disponível para as vossas questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Ana Brunhosa, e, portanto, aproveitem agora esta ocasião rara para colocar as questões sobre esta temática que, para um leigo, parece tão obscura e tão difícil e tão distante, e é, parece, e é, mas, de facto, termos aqui a oportunidade de ter a doutora Ana Brunhosa permite tornar tudo muito mais simples, muito mais fácil e muito mais claro. Portanto, tem a palavra. Também, uma plateia completamente esclarecida. Mas ali o Pedro, o Pedro que é por natureza uma pessoa pouco esclarecida. É assim, Pedro? Eu estou a brincar contigo. Utopias e coesão, uma Europa de coesão social que efetivamente não tem. Estou de acordo com o Manel, não sei se estamos a chegar. O que lhe queria perguntar é, estando a fechar um CREN na região centro, se já conseguimos ter alguma ideia dos resultados ao nível da coesão da nossa região. Obviamente, em termos europeus eu sei mais ou menos, mas da nossa, por exemplo, nós temos uma população no interior igual a 1901, no início do século XX, e a pergunta é se ganhamos, se temos a sensação que temos indicadores que nos conduzem a estar mais esperançado que na nossa região estamos a caminho dessa coesão ou se, por contrário, tivemos aqui afastamentos. Obrigado. Em termos populacionais, eu não acredito que sejam os fundos comunitários a reter as pessoas. O que retém as pessoas é o emprego, em primeiro lugar, é o emprego nestes territórios e é terem um projeto de vida nestes territórios. Estou a falar dos territórios mais frágeis. O que consigo perceber e ter alguns indicadores e ter alguns estudos, vamos lá ver, se estivermos a falar a coesão em termos da população ter o acesso à saúde, à educação e à cultura, estamos mais coesos, correto? Ou seja, na população, eu não acredito até que nestes territórios nós venhamos a ter a população sequer de há 10 anos atrás. Agora, em termos de as populações que lá estão, e, portanto, aqui o ideal é evitarmos a sangria de pessoas destes territórios. Se falarmos do acesso das pessoas à cultura, à saúde e à educação, eu diria que aí, em termos de coesão, as coisas melhoraram significativamente. E temos também alguns exemplos, e cada vez mais, nos territórios mais frágeis, e por motivos menos bons, porque nas cidades os jovens qualificados não têm emprego e têm má qualidade de vida e, portanto, em termos da agricultura, que não é uma área que eu trabalho, mas que conheço, nós hoje temos, em termos do número de jovens agricultores e de terras e terrenos que nós tínhamos, que não estavam como área agrícola e que hoje está. Portanto, nesse domínio nós verificamos alguma recuperação e, portanto, nesses territórios mais frágeis, algum regresso de alguma população mais jovem que vem exercer atividades económicas muitas vezes tradicionais, outras vezes não são tradicionais. Estamos a falar de empresas de base tecnológica, até porque hoje, com as tecnologias da informação e comunicação, é muito fácil, mais fácil às pessoas trabalharem longe dos grandes centros. Portanto, em termos do acesso a bens essenciais, a região está bem dotada. Qual é a área onde notamos que há mais necessidade de investimento? Apesar do enorme investimento que fizemos, que é um investimento na área da educação, nós continuamos a ter uma região que precisa muito de continuar a investir na educação, mesmo nas condições físicas de educação. Depois, na área e, portanto, continuamos a prever neste período de programação investimentos na educação. Na saúde, fruto da reorganização dos hospitais, quais são os grandes objetivos na saúde? Apoiar investimentos resultantes dessa reorganização. Por exemplo, quando se reorganizam e concentram serviços, as urgências são manifestamente insuficientes para uma população de utentes maior. E, portanto, temos previsto apoiar a maior parte das urgências dos grandes hospitais. Mas não é tudo.
Também é uma grande preocupação os cuidados de proximidade. Os centros de saúde, as unidades de saúde familiar são uma grande preocupação, sobretudo em termos de fecho de rede. E depois, outro investimento que é fundamental, que é usar as tecnologias da informação para monitorizar pessoas que estão mais isoladas, doentes crónicos e, portanto, a telemedicina de uma forma muito de prevenção, mas também, e estamos a apoiar, e temos projetos muito interessantes, por exemplo, no pediátrico. Hoje, os miúdos na Guarda conseguem ser vistos por um cardiologista que não existe na Guarda, mas que existe aqui no Hospital Pediátrico e que, com uma máquina, consegue ver isto. Quer dizer, isto foi feito com fundos comunitários e permite encurtar as distâncias e levar um médico que, de outra maneira, não iria. E é nisto que nós temos, de facto, o acesso, até porque, quer dizer, não vale a pena falar de turismo nestes territórios mais frágeis se as pessoas, e como sabemos grande parte deste turismo é sénior, se não souberem que têm saúde à disposição se tiverem um problema de saúde. E, portanto, continua a ser prioridade. Educação, saúde e cultura. Cultura, nós tivemos um programa muito interessante no CREN, que nós vamos repetir, que é a programação cultural em rede. Até porque um dos problemas que temos os teatros, temos aqueles equipamentos culturais e depois, se não temos programação cultural, o que é que acontece? Fizemos ali um investimento e depois ele não tem vida. Portanto, aqui o objeto, para além de que temos grupos de teatro, grupos culturais riquíssimos e, portanto, o desenvolvimento também é cultura e é uma das áreas também que não descuidamos. Não podemos de tudo descuidar. Em termos populacionais, temos muito pouco. A única maneira que temos de inverter é uma política que não depende das regiões, é uma política que já se fez um bocadinho no passado, mas que tem que ser muito mais drástica, de benefícios fiscais para estes territórios, para as empresas. E de atrair jovens, porque não há nenhum jovem que queira ficar se não tiver emprego, se não tiver uma perspectiva de vida nestes territórios. Nós temos alguns exemplos onde isso se contrariou, mas são excelentes exemplos que os podemos identificar. Eu quase vos digo as aldeias onde o jovem AB constituiu uma empresa e que com todo o gosto nós acompanhamos, mas esperamos que isso se repita muito. Obrigado, Ana. Georgina? Muito boa noite. Aproveitando, para já queria agradecer, de facto, que a doutora Ana é sempre muito clara e muito objetiva. Queria só perguntar, e pelo apanhado que fez em termos dos fundos comunitários, pareceu-me que em termos do ensino, e, portanto, que é uma vertente que de facto também é determinante, porque são os recursos para as empresas, pareceu-me que em termos do ensino está muito focado para a vertente técnica, virado para a investigação e desenvolvimento. Ora bem, hoje o ensino tem que ter uma gestão como tem uma empresa. Portanto, temos que pensar não só em termos técnicos, é importante, obviamente, mas também em termos de gestão. E, portanto, aí parece-me que não vi ainda nada. Como é que nos podem apoiar em termos de internacionalização? Como é que nos podem apoiar para trazermos também para a região clientes, estudantes de outros países? Portanto, e é isso que eu gostava também de ver, pronto, no fundo, que refletissem, porque, ok, em termos técnicos é importante e isso parece-me estar contemplado, quer para o ensino, quer para as empresas, de facto, em termos de investigação e desenvolvimento, mas depois, em termos de gestão, parece-me que ainda não estão... Já estamos. Já? Já. Ótimo. Então, já agora. Já estão. Tive há muitos meses uma reunião com todos os presidentes dos politécnicos em que o desafio que lhe foi colocado foi o mesmo que foi colocado às universidades, que é associem-se, porque é uma condição não andarem todos a fazer o mesmo, porque também é muito português, não é? Associem-se e apresentem-me um plano conjunto de internacionalização. E, portanto, é uma área onde nós podemos trabalhar, porque depois os conteúdos têm que ser trabalhados nas línguas dos mercados que se pretendem abordar, têm que ir em conjunto, ser uma estratégia conjunta e, portanto,
Isso implica a ida ao estrangeiro, apoiar, financiar conteúdos, financiar plataformas informáticas e, portanto, fiz um desafio a todos os senhores presidentes dos politécnicos que me apresentassem uma estratégia dessas que nós apoiávamos, porque temos meios para os fazer. Aguardo. Mas eu acho que é uma área muito importante. Aliás, as universidades estão neste momento já com um projeto, as universidades todas. Eu fiz o mesmo desafio, eu faço uma reunião de 2 em 2 meses com os 3 reitores e com os politécnicos, praticamente faço. Para quê? Para ir dando, para ir acompanhando e informando, até porque não tenho... E, portanto, e a partir daqui vamos colocando os desafios, não é? Porque, por exemplo, nos politécnicos nós deixaram de ter os CETs para terem os TESP. Vou muito em breve ter uma reunião para acordarmos quais são os testes que nós estamos em condições de financiar, porque eu acho que, quer dizer, os fundos têm que ser geridos e tem que haver aqui alguma interação. Na área da internacionalização, nomeadamente para captarem mais estudantes, é uma área onde nós podemos apoiar, e se não nós, há um programa que pode apoiar, se forem, por exemplo, os politécnicos de todo o país, não somos nós, mas é o Compete 2020, à semelhança do que já estamos a fazer nas universidades. Mas o repto que fiz às universidades também fiz aos politécnicos. E estou a acreditar que, muito em breve, terei um projeto desses, não é? Ou terei, pelo menos, uma proposta dessas. Mas é uma preocupação nossa, porque isso significa a sustentabilidade, significa novos desafios. Aliás, não é por nada que as universidades e os politécnicos se renovam, não é? Porque têm sangue novo constantemente e daí esta necessidade de investigarem, de se atualizarem permanentemente. E nós temos boas condições de atrair estudantes estrangeiros. E há uma coisa que para mim é clara. Para um brasileiro, a região centro é pequeníssima. Quer dizer, nós sabemos que há uma marca que vende mais, que é Coimbra. Não é que tem um conceito... Mas se ele vier para Coimbra e for fazer uma perninha a Aveiro, ou a Covilhã, ou outro sítio qualquer, ele não está nada preocupado, ele vai muito feliz. Portanto, só tem que trabalhar em conjunto. Uma coisa é certa, nós não podemos estar a multiplicar ou a fazer os mesmos investimentos repetidos na região. É um desafio que não é fácil para os senhores reitores nem para os presidentes politécnicos, mas é para isso mesmo que existem os incentivos, é para ajudar a fazer bons caminhos. Eu tenho uma pergunta. Eu vou falar mais na utopia da coesão europeia. Houve as eleições em Barcelona, em que Barcelona diz: nós produzimos ou pagamos 25% dos impostos para a Espanha. Está-se a verificar que não há coesão social entre os países ricos e os países pobres. O que é que me respondia a isso? A prova dessa coesão é que nós temos fundos comunitários. E esses fundos comunitários resultam desta solidariedade. Para a política de coesão, contribuem todos os países, todos, inclusive é Portugal, mas nós recebemos muito mais do que aquilo que pomos num pacote que é a política de coesão. E, portanto, isto já é sinal da solidariedade europeia, que ela é muito imperfeita. É que, agora, nós temos, para um período de 7 anos, 26 mil milhões de euros, que é claramente muito mais do que o nosso contributo para a política de coesão. Havia uma área onde nós éramos contribuintes líquidos, ou seja, na área da a Comissão Europeia gera também iniciativas, apoios, diretamente, na área da ciência, o Horizonte 2020, não é só na área da ciência, das empresas. A Comissão Europeia gera 43 iniciativas, programas de apoio. Nesses 43 iniciativas, estamos a falar de cerca de 200 mil milhões de euros.
Um deles é muito conhecido dos senhores professores e das universidades e dos politécnicos, que é o Horizonte 2020, e também é cada vez mais conhecido das empresas, porque no Horizonte 2020 o apoio às empresas, ao contrário do que acontece em Portugal, é de natureza não reembolsável e pode ir até 70%. Claro que têm que ser projetos muito especiais, muito inovadores, mas temos exemplos de empresas portuguesas que ganham esse e conseguem ter apoio. No Horizonte 2020, que é o programa da ciência, sobretudo, e que hoje não é só de ciência, é também de inovação, nós éramos contribuintes líquidos e é um programa que tem 80 mil milhões de euros. E pela primeira vez, neste ano, nós estamos a receber mais do que pusemos nesse programa. Isso é solidariedade europeia, com todos os seus defeitos. Enquanto não há mais perguntas, eu próprio aqui colocar uma pergunta à Ana Brunhosa, que é talvez um bocadinho, enfim, incorreta, politicamente incorreta, é a seguinte. Há uma percepção difusa que, muitos anos após a nossa adesão, 86, que nós fomos perdendo as oportunidades reais que os fundos comunitários e que as políticas comunitárias de coesão, de facto, nos foram permitindo. Porquê é que nós, após tantos anos de apoio europeu, não estamos num patamar de desenvolvimento que nos tenha permitido, por exemplo, evitar ou mitigar a atual crise? Porque é que nós, na sua opinião, Ana, tantos anos após, temos este problema terrível da assimetria interior, embora, como muito bem disse, o interior está aqui à nossa parte também, o litoral. Temos esta desertificação humana também. Temos esta migração massiva de jovens qualificados para o resto da Europa. Em que é que falhamos? Muito bem. Então, de forma, não é provocador, é uma reflexão que fazemos constantemente. Constantemente. A nossa opção foi nos primeiros períodos de programação nas infraestruturas, claramente. E quando estou a falar de infraestruturas, não estou a falar só de estradas, que também são importantes. Estou a falar de zonas industriais, de áreas locais, estou a falar de escolas. Quer dizer, nós tínhamos muito por fazer em termos de infraestruturas. E as infraestruturas, muitas das vezes, são um investimento que gera mais necessidade de investimento na manutenção. Nós hoje estamos, escolas que apoiamos no primeiro quadro comunitário de apoio, já a precisar de requalificação. Primeiro problema, o grande déficit que tínhamos em termos de infraestruturas. E, portanto, isso não tem reflexos. E o investimento público é importante, mas não gera rendimento nem emprego de forma sustentável. Quem gera rendimento e emprego de forma sustentável são as empresas. O investimento público pode criar as condições, a administração pública pode criar a envolvente, sendo menos burocrática, mas quem cria riqueza são as empresas. E o que é que acontece? Nós, em 2000, nós falávamos da estratégia já, ou seja, o que nós começámos hoje a fazer, eu penso que foi aí que nós falhámos. A viragem que hoje estamos a fazer, nós devíamos-la ter feito em 2000. Ou seja, esta percentagem maior que nós hoje pomos nos programas para as empresas, para as universidades, para os politécnicos, no fundo, de forma direta para a competitividade indireta, nós devíamos ter feito em 2000. Porque já em 2000 o grande objetivo era, precisamente, sermos a economia mais competitiva do mundo. O Tratado de Lisboa refere isso, não é? O Tratado de Lisboa refere que o objetivo do período de programação que começava em 2000 era sermos a região mais competitiva do mundo e, portanto, baseada em quê? Na investigação, na inovação. Só que depois, e esse período é terrível, comparar o discurso e os objetivos com a aplicação da política não bate. Temos, em termos de objetivos, e depois vamos ver para Portugal, mas se compararmos Portugal com a Irlanda, a opção da Irlanda foi outra, completamente.
E a Irlanda passou por um período difícil também, mas saiu dele e provavelmente de forma bastante mais sólida. E nós precisamos de mais tempo. Mas claramente, primeiro, isto é muito simplista, naturalmente tem razões mais profundas. Uma grande déficit que tínhamos de infraestruturas, quer dizer, a Irlanda investe na educação desde quando? Quando é que nós verdadeiramente começámos a investir na educação? Eu não. A Irlanda, nós não nos podemos comparar com o país que anda há séculos a investir na educação, quando nós andamos aqui há meio século, verdadeiramente. E há país desenvolvido e há empresas competitivas sem povo educado. Portanto, nós, ou seja, começámos nas infraestruturas que são importantes para outras áreas e depois o apoio. E depois tínhamos as nossas empresas muito protegidas. Quando abrimos os mercados, nós sofremos choques terríveis. E agora vou entrar mais no discurso de economia. Quando o euro vem, o euro pressupõe que nós somos uma zona monetária ótima. E nós somos tudo menos uma zona monetária ótima. A existência de uma moeda única exige que os países estejam na mesma fase do ciclo. Se estivermos todos a crescer, o problema é que uns estão a subir e outros estão aqui. E nós, com o euro, perdemos os instrumentos de política pública para fazer, que eram o ajustamento. Quando estávamos em crise, o que é que fazíamos? Baixávamos a taxa de juro, correto, para estimular o investimento. Usávamos a política cambial. Podemos fazer isso agora? Não podemos. E como é que se faz agora o ajustamento? É com o desemprego. É ou não é? Desemprega-se, fecha-se as empresas, salários, exatamente, o salário é desemprego para mim, não é? Quando temos alguém em emprego precário. E, portanto, nós perdemos isto, nós entramos num comboio que é imperfeito e que trouxe outras vantagens, entramos num comboio quando grande parte da nossa economia ainda estava preparada para fazer essa viagem, e nomeadamente as empresas. Já parece o meu orientador de doutoramento a falar. Eu já não defendo como ele a saída do euro, porque acho que tinha custos muito grandes. Portanto, isto dito de outra maneira. Eu acho é que, se não tivéssemos os fundos comunitários, era muito pior. É que nós não temos o outro lado. Nós não sabemos o que é que seria sem os fundos comunitários, que foram uma importante variável de ajustamento. Uma importante variável. Que podíamos ter feito melhor? Podíamos. Que no início não tínhamos grande opção, que foi das infraestruturas, não tínhamos. Que cometemos exageros? Cometemos exageros. E que devíamos mais cedo ter tido esta preocupação com a competitividade, com a inovação, em ajudar as empresas a enfrentar a concorrência. Devíamos ter tido a preocupação de começar pelo menos uma década antes nesse caminho. E que devíamos, que é uma preocupação minha e quase uma obsessão, é a desorçamentação que temos na área da ciência e do ensino superior. Reparem que nos países ricos, em períodos de crise, essa área do orçamento por vezes aumenta em períodos de crise. Nós não podemos, há áreas que são fundamentais. E eu até diria, eu nestas áreas nem usava fundos comunitários, usava orçamento de Estado. São áreas nucleares, ou seja, o nosso orçamento de Estado, é por isso que nós temos que decidir que Estado é que queremos. Nós temos que decidir que Estado é que queremos, porque se temos um Estado grande e gordo, vamos todos pagar para ele. Mas temos que decidir que há áreas que, se nós desorçamentamos, pagamos um preço por muitas décadas. E a área da educação e da ciência e da cultura são áreas fundamentais. Muito obrigado. E não estou a dizer isto por simpatia. Eu sei. Wander, também queres uma pergunta? É só... Falou de desemprego. A Alemanha precisa de 800 mil empregos. Eu sei. Porquê é que a Alemanha não estabelece indústrias nos países europeus grandes? Isso também era uma forma de solidariedade. Concordo. Wander?
Vandra, do Centro do ISCA. Muito obrigado pela exposição, já a tinha ouvido no ISCA, mas aqui hoje, embora sintética, também foi esclarecida, como habitualmente. A questão é uma questão muito simples. Onde é que ficam os consultores e as empresas de consultoria neste quadro? Eu devo dizer que no Politécnico existem muitos professores que são docentes e são consultores também de empresas que são elas mesmas consultoras ou às vezes diretamente das empresas. Era uma pergunta que queria deixar, se faz favor. Eu acho que eles mais do que nunca têm um papel relevante. Porquê? Eu escrevo e às vezes até procuro não fugir, porque nós temos um discurso tão hermético, uma linguagem com siglas e tudo, que eu escrevendo obrigo-me a dizer as coisas porque se eu começar a falar com siglas e na nossa linguagem não entendem nada. E, portanto, uma das preocupações e eu vou-vos dizer, de novembro de 2014 a março, abril de 2015, eu fiz 64 intervenções. Depois, para dar o exemplo, para dizer às pessoas que trabalham comigo como é que eu quero que se fazia, para tudo, e depois, a partir daí, deixei a equipa 64 intervenções. Eu chegava a fazer intervenção quinta de manhã, quinta depois do almoço, quinta à noite, chegava em 2 dias a fazer 5 intervenções, à noite e tudo, a fazer isto. E procurava que fosse na linguagem mais acessível e adaptada, mas na hora da verdade, que é preencher o formulário. Os consultores são importantes. Agora é assim, se o consultor é só para preencher o formulário, um consultor é para ajudar a empresa a refletir na sua estratégia, para o ajudar a pensar. Mas isto não significa que, a partir daí, o empresário ou alguém da empresa que tenha a responsabilidade do projeto deixe de acompanhar. Não. Eu acho que os consultores têm um papel muito importante, sobretudo agora que as coisas mudaram bastante, o paradigma mudou bastante e, portanto, têm um papel desde que acrescentem valor. E tenho o maior respeito, não tenho respeito por aqueles que fazem mal o trabalho. Eu devo dizer que, no primeiro aviso que tivemos, no Sistema de Incentivos à Inovação, chumbámos 30 projetos da mesma empresa de consultoria. E eu, na deliberação, pus o nome da empresa, pus o nome dos projetos e foi a deliberação para todas as empresas ficarem a conhecer que aquele consultor não é de confiança. Ele vai-me processar, que eu sei, mas não volta a fazer isso. Era da metalomecânica, era de não sei o que mais, a estratégia das empresas era toda igual, era tudo igual. Então, isto é trabalho sério? Claro, a pagarem as empresas fortunas por isto. Portanto, isto também credibiliza o mercado. Eu diria, tem um papel, tenho imenso respeito, aliás, muitas das vezes os promotores vão com os consultores lá e, portanto, recebemos-los bem e só podemos receber bem desde que eles acrescentem valor, que é cumprir o seu papel, e eles fazem muita falta, ajudam as empresas porque a pensar fora da caixa, do seu dia-a-dia. As empresas têm muito trabalho e no seu ramo não têm tempo de refletir, e às vezes são os consultores que dizem, olha, nesta sua estratégia colocam desafios, o empresário abraça e não se arrepende. Há uma coisa que é fundamental, é que tem que ter recursos da empresa a acompanhar o projeto e a dedicar-se ao projeto. Mas as empresas de consultoria, naturalmente, todas, desde que sejam boas. Boa noite a todos. Professor, eu queria lhe fazer só uma pequena pergunta. Quer dizer, os temas eram imensos, se calhar estaríamos aqui até de madrugada a falar disso tudo. O que é que a Agenda 2020 contempla para o próximo quadro comunitário? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Em termos do ambiente e, fundamentalmente, dos recursos hídricos, o que é que contempla? Mais a reabilitação ou mais a monitorização? Era só esta simples pergunta. Ora bem, tem das duas. Mas na questão da monitorização há aqui uma especial, há um especial, não é o programa regional que vai apoiar, é o POCUR que apoia, mas tem para as duas vertentes, é interessante, tem para a reabilitação, no ambiente, estamos a falar, por exemplo, problemas no litoral,
Aí há uma linha para essas questões, sabemos os problemas que o nosso litoral teve, e depois para a monitorização também. Também há. Mas na requalificação, ou seja, na requalificação, evitar mais degradação e tudo, há uma linha especial no POC. É. Mais perguntas? Eurico, sobre a questão da areia, não queres aproveitar e colocar a questão? Hein? Vem só ouvir. Eu vi o grande proponente, o Eurico Gonçalves. Eu conheço o Eurico, como está. Mas então coloque uma questão. Para uma zona como a Figueira da Foz, eu bem sei que a CCDR é todo o centro da Salfigueira, que é uma terra que também tem sofrido desertificação humana. Eu agora vivo cá, sei. Que tem a pesca em estado comatoso. Eu que vivo em Buarcos, vejo uma frota que era de 30 e tal barcos há 6 anos, passou para 14, agora vejo 4, 5 barcos na posição do barco, que é a minha estatística, e esta vez a posição do mar, e vejo os barcos, as treineiras que lá estão. O que significa que uma tradição de séculos está moribunda. A Figueira tem o Porto muito dependente de 2 empresas, não é? Uma terra como estas, o que é que os fundos comunitários podem dar? Resposta politicamente correta. Vamos lá ver. Não é nem a Presidente da CCDR, nem a minha equipa, que vai dizer às empresas que projetos é que devem fazer, ou que vai dizer aos autarcas que estratégia é que devem ter. E, portanto, isto parte muito. Nós o que podemos fazer é estimular uma determinada estratégia, é dizer, olha, e muitas vezes faço, não vá por este caminho, vá por aquele. De facto, nós estamos a falar de uma cidade com recursos extraordinários, não é? Com recursos extraordinários. E, portanto, eu diria que a joia está aqui. Agora há que lhe dar brilho, há que a saber vender e há que saber aproveitar os recursos. Isto exige, naturalmente, da parte dos poderes públicos, estratégia. Sempre uma estratégia e que envolva os principais atores da região. A pesca tem características muito específicas que têm a ver muito com as cotas e que nós sabemos hoje que, infelizmente, até obrigam grande parte dos pescadores a ficar em terra. Mas, claramente, um território hoje tem que ser atrativo para quê? Para as empresas se virem instalar, para que o turismo possa ser também uma atividade importante, e pode ser importante aqui, e, portanto, exige estratégia para o território, exige trabalho em rede, entre todos em rede. Não há cidades desenvolvidas se os atores de um território não trabalharem em rede. Tem que trabalhar em rede e em prol de um bem comum. Isto não é utopia, e consegue-se. Não é porque é difícil que se pode desistir. E depois, sobretudo, tem que haver estratégia, porque se não houver estratégia não há projetos, não é? A partir da estratégia fazemos um plano de ação, fazemos projetos, envolvemos vários atores, cada um com o seu papel, e eu penso que a partir daqui nós conseguimos, e tenho conseguido alguns territórios. Pensem no Fundão, há uns anos atrás, vou lá fora. Eu estou-vos a dizer que o Fundão continua a ter problemas. Mas hoje tem empresas que empregam centenas de jovens licenciados. Estão cada vez mais empresas a pedir. Tinham um conjunto de prédios na zona histórica completamente abandonados onde moram esses jovens. E algumas a mudar. E, portanto, a cereja sempre esteve lá, não esteve? De forma mais ou menos. Hoje é um produto conhecido internacionalmente. Para além da cereja, os outros produtos. Hoje até temos o Biocanto no Fundão. Passamos a ter o Biocanto no Fundão. E isto são estratégias que demoram muitos anos, e daí a maior necessidade de trabalharem em conjunto, todos.
E eu, por acaso, quer dizer, não foi só o Presidente Paulo Fernandes que iniciou esta estratégia, é que é consolidada e trabalhada há muitos anos. E, portanto, estamos a falar de um território que continua a ter fragilidades, mas que hoje tem um sinal de esperança, claramente hoje. E que é uma cidade que alguns jovens escolhem como projeto de vida. E a partir daí há esperança, não há? Quando começamos a ter crianças, quando começamos a ter necessidades de infantários. É o maior sinal quando um Presidente de Câmara me chega e diz assim: não tenho infantários para tanto miúdo. A taxa de natalidade aumentou. Eu tenho isto muito pouco. Como sabem, na região centro, nos últimos censos, a população baixou a 0,9%. A única região onde a população aumentou foi a região do Oeste. Leiria manteve-se, Coimbra perdeu população e, portanto, estamos a falar... Quer dizer, as grandes cidades, algumas aumentaram de população, mas à custa dos aglomerados circundantes. E, portanto, a partir daqui é bastante... É um jogo, é um processo que tem que ser muito pensado. Concluindo a resposta, eu acho que tem que haver uma estratégia que tem que ser conjunta, ela tem que ser depois apropriada por todos. As pessoas têm que ter orgulho de ter a sua rua bonita, de ter orgulho das suas empresas. Isto é apropriar-se de uma estratégia. Ela tem que ser participada, tem que envolver os atores. Os recursos têm que ser claramente identificados, tem que se perceber para que é que se quer a praia, tem que perceber para que é que se quer a montanha, tem que perceber que atores é que envolvemos, que investimentos é que há a fazer e como é que se acarinha e estimula a iniciativa privada, que é quem, de facto, vai provocar o desenvolvimento sustentado e sustentável destes recursos. Muito obrigado, Ana. Dr. Domingos Silva, como anfitrião, qualificadíssimo. Eu, pela primeira vez, não vou resistir e vou falar. Porque eu normalmente abstenho, como o professor Castelo Branco sabe, por razões óbvias. Em 2008, a revista Visão fez 15 anos e publicou uma separata em que comparava o país de 2008 com 1993 e, simultaneamente, fazia um exercício de perspectiva sociológica e desenvolvimentista para quando tivesse 30 anos, que país teríamos em 2023. E já na altura eram enumeradas várias deficiências endógenas, na altura, hoje estruturais, do desenvolvimento do país. E uma delas, por curiosidade, tinha tido um acontecimento, então relativamente recente, com 1 ano e meio na Figueira, que era o encerramento da maternidade no hospital. Está ali o homem que na altura lá estava. Dizia que, prospectivamente, se nada fosse feito, por volta de 2023, 2025, a densidade média da população do território, que a norte começa sensivelmente em Ilhavo, a sul acaba na Ericeira, a poente no mar e a nascente na A1 ou na linha de caminho de ferro Porto-Lisboa, tenderia a ter uma densidade populacional, com exceção da, chame-se-lhe a Bolsa Leiria Marinha Grande, inferior à de Bragança em 2000. E na altura o casino tinha cá as tertúlias e eu convidei 3 presidentes de Câmara a comentar. Exatamente para debater esta questão. Fui convidar 3 presidentes de Câmara, uma de cada distrito, uma de cada partido, desculpem. Uma, na altura, era a Presidente da Câmara de Leiria, a doutora Isabel Damasceno, cuja cidade tem a mesma população que todo o distrito de Porto Alegre. Fui convidar uma Presidente de Câmara do PC, a engenheira Gabriela Tsukamoto Anisa, e fui convidar a Maria da Luz Rosinha, a Vila Franca de Xira, da Cintura Industrial de Lisboa, do PS.
E foi muito interessante aquilo que se passou aqui, mas que provavelmente, e que teve o mesmo efeito que provavelmente esta reunião vai ter. Quer dizer, nós continuamos a não pensar e a não pensar futuro, e a não pensar longe. E é muito curioso que a engenheira Gabriela Tsukamoto disse assim: eu tenho 8.000 habitantes, não posso ter nem menos um. E vínhamos de uma altura em que, na mudança de século, a então Presidente Vila de Rei, a doutora Irene Barata, tinha tido um projeto de importação de pessoas, de remuneração e de fixação, projeto que não foi bem sucedido. Mas, pelo menos, lutou. E a doutora Maria Luz Rosinha dizia: eu tenho 100.000 habitantes e não posso ter nem mais um. Porque há 21 servidões públicas que me devassam o território, por terra, mar e ar, e não recebo nenhum tostão disso e encaixo os custos todos disso. Ou seja, eu acho que sessões destas têm que ter um mérito muito grande, que é a sementeira, que é bom que comecemos a pensar Portugal, que é bom que comecemos a ser egoístas, porque a economia é só uma parte de nós e nós devemos ser inteligentemente egoístas. O egoísmo não é nenhum defeito. Claro que não. O egoísmo sábio é um símbolo de muita inteligência. E parece que o país, há um século, que deixou de ser egoísta. Basta de tanto absentismo. E toda a sua exposição é claramente um convite a pormos termo ao abstencionismo comportamental, a deixarmos de ser tudólogos e tudósofos. Sabemos tudo de tudo e não fazemos nada de nada. E é por isso que lhe agradeço muito a sementeira que fez aqui, embora, se voltar a repetir a cena bíblica, não fique triste, continuo, persista, porque há 2000 anos que a cena se repete. Muito bem. O Dr. Domingos Silva acabou com chave de ouro. Esta tertúlia, de facto, eu faço aqui as palavras do Dr. Domingos Silva. Eu por vezes tenho, confesso-lhe, Ana, um desalento inicial, quando as tertúlias começam, porque vejo porque esta plateia é uma plateia, de facto, que é interessada desde sempre. E que repetidamente vem, é talvez a plateia que mais desnecessariamente vem ao casino. Esta tertúlia. Fico sempre entristecido quando começo a noite ao verificar a ausência de pessoas que tinham a obrigação de aqui estar, até por ter responsabilidades públicas, na condução de políticas públicas da cidade, do distrito, das escolas, do país. E causa-me, de facto, enorme tristeza sempre que vejo isso. Mas acabo sempre as noites com esperança e agradeço-lhe muito ter acabado a sua intervenção com esse sinal de esperança. Fico crente que no horizonte próximo, com o 2020, ou seja, o 2020, terei muitos pescadores em Buarques, muitas crianças aqui na Figueira, o Ourique terá o areal longe ou perto, podemos ver aqui uma divergência que eu gosto do areal prolongado, o Ourique não, e por aí fora. Eu também gosto. E por aí fora. Portanto, Ana, agradeço muitíssimo. Foi para mim um privilégio, foi para a escola um privilégio, foi para o casino um privilégio. Muito obrigado e até muito breve. Muito obrigada a vocês. Bye.